Bom, acho que a gente pode dar início, então, ao terceiro encontro do curso Fotografia através dos movimentos negros. É, Esse terceiro encontro é de um tema que eu gostei muito de ter proposto quando eu estava organizando ainda as aulas e a ordem delas, e conversando com o Miguel e o Thiago. Foi esse um ponto que a relação entre fotografia e arquivo, né, perpassando os movimentos negros, era um tópico que não poderia ficar de fora, né? Então, esse foi o tópico escolhido para esse encontro. Eu vou, antes de tudo, compartilhar com vocês a minha tela. Ok. Para que a gente possa começar, então. Bom, eu passo esse primeiro slide só para ficar registrado aqui a ementa e qual foi a evolução e desenvolvimento dos nossos encontros. Estamos aqui na aula 3, no dia 17, na verdade, de novembro. E o propósito, então, desse encontro é discutir as várias, né, perspectivas de lutas e também de intervenções fotográficas que rondam, né, que estão que se interseccionam com a noção de arquivo, né? Não só na discussão das artes, mas no arquivo como de uma maneira mais geral também. Então, esse encontro, as três partes desse encontro serão uma discussão inicial, né, sobre tópicos, sobre conceitos, sobre ideias, sobre entendimentos que alguns autores e militantes e também pesquisas têm sobre essa relação tripla, né, entre fotografia e arquivo, mas como é o propósito desse encontro, que também aconteça essa intersecção com os movimentos negros. E depois passar para os pontos 2 e 3, né, que são os estudos de caso desse encontro, que primeiramente são os projetos, pesquisas que se apropriam, que fazem uso do acervo fotográfico, do arquivo fotográfico de um militante do movimento negro, que é Oliveira Silveira, no Rio Grande do Sul, e depois passar para um segundo caso de um projeto que toma é, toma como um protagonista o fazer fotográfico, né, a fotografia para retratar e para organizar de alguma maneira, né, aquele cenário de imagens e de acontecimentos referentes aos à atuação e aos atuação e aos pontos do movimento negro na Bahia especificamente. E num terceiro momento dois outros exemplos que também falam sobre essa atuação de maneira mais ampla, mas com um recorte mais específico sobre a digitalização desses acervos, né? São acervos fotográficos ou acervos audiovisuais, num primeiro momento, mas que, enfim, pelo contexto que a gente vive de uma maneira geral com relação às imagens, como a gente discutiu lá nos pressupostos do primeiro encontro, né, a imagem digital e esse contexto de cultura digital que nos perpassa a todos, como esses acervos eles passaram por um processo de digitalização, né, e os exemplos que eu escolhi é o do arquivo audiovisual do Courtney e um americano que é o do Museu de Cultura e História Afro-Americana, que a gente passou por um slide também no primeiro encontro, mas aqui eu pretendo me aprofundar mais nesse caso, e também falando especificamente de uma curadora que fez parte da equipe do museu, antes dele ter uma arquitetura, né, uma sede própria, que é a pesquisadora e curadora e também fotógrafa Deborah Willis. Né, e esses são os dois exemplos da terceira parte, desenvolvendo um pouco, conversando um pouco sobre tanto as plataformas do YouTube, no caso do Courtney, e do Instagram, no caso do Museu de História e Cultura Afro-Americana. Eu vou passar. Bom, então,
no encontro 2, né, da semana passada, quando a gente falava da imprensa negra e fez todo aquele desenvolvimento sobre os jornais, alguns jornais que estavam melhor conservados, outros a gente discutiu como o próprio tempo, né, a própria história daquele documento arquivado possibilitava a gente discutir diversos aspectos, tanto do referente fotográfico, quanto da mancha gráfica do jornal, né, a relação entre imagem, texto, e também um ponto que estava subentendido dali, né, que todos aqueles jornais que a gente consegue encontrar os facsímiles na internet, né, em projetos que também fizeram a digitalização desses acervos, o ponto é que esses jornais eles permaneceram, né, eles estão conservados hoje porque alguma instituição ou pessoa individual fez a preservação, né, a conservação daquele conjunto de jornais, para que hoje a gente tivesse um conhecimento sobre eles, né, e também um acesso a respeito deles, né? E ali, então, de alguma maneira, a gente estava fazendo um uso, né, uma análise, a gente estava analisando um material que foi que está disponível para a gente por conta de um arquivo que preserva aquele conteúdo, né? Então, de alguma maneira, a gente vai passar daquele exemplo mais aprofundado que a gente estava analisando para tratar do arquivo né, não só da instituição, mas de processos mais arquivísticos mais amplos neste encontro. Então, essas notas introdutórias é um pouco para resgatar esse aumento, né, das pesquisas de uma maneira geral que a gente tem em relação ao arquivo, nos mais diversos temas, né, o tema arquivo, ele é desenvolvido nas mais diversas áreas de humanas ou das artes, das linguísticas. Ele, inicialmente, ele trata, a gente pode entender ele como tratando de um resgate, né? O arquivo tem uma preocupação em resgatar, fazer um resgate histórico e patrimonial desse material, né? Seja textual, visual, audiovisual, enfim, dos objetos nas mais diversas tipologias, né? Tem um ponto também que trata dele, quando a gente está falando de arquivo, a gente também está falando desses apagamentos, do que não foi apagado, do que não foi silenciado, né? Porque de alguma maneira o que fica no arquivo, o que foi preservado no arquivo, significa que aquele ponto não foi destruído, né? Ou desaparecido de uma vez por todas, né? Ele está de alguma maneira preservado. Por outro lado, muitos objetos que estão, muitos itens, né? Não só objetos tridimensionais, mas itens que estão em arquivos, né? Eles fazem parte dessa instituição, desse dispositivo, mas muitas vezes esses itens, alguns itens ficam mais apagados ou desconectados da narrativa, né? Do arquivo, do que outros, né? Se a gente escolher, cada um de vocês escolherem um exemplo de um arquivo que vocês têm mais proximidade, vocês conseguem lembrar que vocês vão se remeter a esse arquivo por alguns itens que vocês conseguem se lembrar mais prontamente, né, deles, e de alguns outros itens que a gente, né, não sabe que fazem parte do mesmo arquivo muitas vezes, né? Tem esse aspecto do arquivo morto dentro do próprio arquivo. De alguma maneira também, quando a gente está, enfim, com essas pesquisas cada vez mais recorrentes sobre arquivo, tem um direcionamento também, muitas delas, de reelaborar essa noção de arquivo, passando justamente do que a gente entende como o arquivo fazendo parte de uma história una, né, ou hegemônica, ou primordial, né, em direção a entendimentos que dizem respeito a esse arquivo de uma maneira mais múltipla, né? Ou que justamente exploram e que dá conta de mostrar essa multiplicidade de histórias que estão contidas, né, no arquivo, nesse conceito de arquivo, e também se algumas histórias não estão contidas nos arquivos já existentes, daí se passa a reescritura, a reelaboração e a própria produção, então, de novos arquivos, né? Se
alguns arquivos não dão conta, né, de preservar ou de elaborar algumas histórias específicas, vamos então criar novos arquivos, né, para dar conta dessas histórias que foram apagadas, silenciadas, né? E é um tema que, obviamente, faz muito sentido quando a gente se lembra, faz essa intersecção entre a fotografia e os movimentos negros, né? E por último, também é um aspecto interessante, como a gente vai ver um pouco mais disso no último encontro, mas especificamente como o campo da arte, né? Foi um campo privilegiado que tomou conta, que faz um uso, né? Que elabora a noção de arquivo de uma maneira muito, muito potente, né? Os artistas, tanto que trabalham com material de arquivos, quanto aqueles que discutem de uma maneira mais teórico-metodológica os temas de classificação, a relação dessa classificação com museologia, e como, enfim, essas questões elas trazem uma série de pontos interessantes para a gente discutir, conversar sobre a própria sobre a nossa cultura, nossa realidade e os nossos pontos de vista em relação a esse assunto. Eu vou, então, depois dessa introdução, o que eu preparei para esse primeiro momento são esses tópicos, né, que fazem justamente essa intersecção entre fotografia, movimentos negros e arquivo, né? Então, vou passar aqui por cada um deles, né, tratando do arquivo como um local de conservação, depois gestão, falar dele como uma tecnologia, né, tanto colonial como decolonial, os usos dele na arte contemporânea, o arquivo entendido como um dispositivo e, por último, o horizonte de digitalização desses acervos. O primeiro deles, né, o arquivo como local de conservação e preservação dos movimentos negros, eu trago aqui essa pesquisa do Jorge Mendes da Silva, né, que é uma pesquisa que foi feita tratando sobre a cultura afro-brasileira, especificamente da perspectiva da arquivologia, né, e da figura do arquivista, né, esse profissional que cuida, né, dos arquivos, tanto da organização, da classificação dos materiais que chegam nesse arquivo, né? E um ponto, essa primeira referência que eu trouxe, essa primeira citação que eu trouxe do Jorge diz respeito à importância, né? Ele diz dessa figura do arquivista. O ponto é refletir sobre a importância do arquivo fotográfico na preservação da cultura afro no Brasil e o que, através do trabalho dos arquivistas, né, da figura da qual ele fala, a partir da qual ele fala, está sendo preservado desta cultura e sua disseminação nos dias atuais, né? Ele faz essa ligação entre a importância, né, o ponto de contato que ele toma com o arquivo fotográfico e a preservação da cultura afro, especificamente no Brasil, né, que são os estudos, que são os exemplos que ele vai tomar no decorrer do trabalho dele, né? Então, um segundo momento que ele reforça, então, essa memória material do arquivo fotográfico, né, no sentido de que as fotografias da cultura negra têm o intuito de preservar a memória social, memória esta que se forma através de um conjunto de fatos, atos, transformações e tradições, né? Eu trouxe essa segunda referência porque essa separação que ele faz entre fatos, atos, transformações e tradições, de alguma maneira retoma como a gente viu nos primeiros encontros daqueles vários sentidos que a gente estava tentando construir para esse complexo chamado movimentos negros, né, no plural. Em alguns momentos, analisando fotografias, a gente analisou atos específicos, né, dias, né, ou atos fundantes específicos que mudam muitas vezes uma interpretação ou uma lógica que estava sendo seguida, seja de um viés racista ou de um viés mais ligado a um meio de vida, né, da população afrodescendente no Brasil ou em outros momentos, ou ainda como a fotografia era possível através da fotografia recuperar transformações, né, num espectro
temporal mais amplo, né? Fotografias, quando, por exemplo, na análise de fotografias de uma década ou de outra, né? Ao fazer essa análise desse arco temporal, como a gente consegue com a fotografia explicitar, né? Evidenciar muitas transformações, né? Contidas nesses movimentos, nesses grupos de luta e de resistência, e também como a fotografia também consegue retratar ou condensar também muito do que a gente entende como tradição ou como preservação de tradições. Então, esse aspecto do trabalho do Jorge leva a gente a entender esse arquivo como esse local, né? Ele está tratando esse arquivo mesmo como uma instituição física, né? Um espaço físico de preservação, de conservação de um conjunto de dados, né? Que sejam materiais, né? Que levem em consideração essa memória material. O segundo aspecto de arquivo que eu trouxe é esse arquivo como gestão e disseminação da informação ou do conhecimento, né? A partir dessa, então, pesquisa da Fernanda, desculpa, eu coloquei um O, mas é uma Fernanda dos Santos Casagrande, nessa pesquisa chamada Acervos do Movimento Negro na Cidade de São Paulo, um olhar para registros de luta negra, uma pesquisa do ano passado, onde ela também explora, né, esses acervos físicos, né, levando em consideração principalmente os da imprensa negra, né, os acervos do Clóvis Moura, no CEDEM, da Unesp, na cidade de São Paulo, do Arquivo Público e do CEDEM, e também o arquivo da imprensa negra paulista, que é parte do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, né, do IEB. Então, o que ela toma nessa pesquisa é que a responsabilidade, né, a responsabilidade de preservação da memória de um grupo ou de um campo social específico é inerente a essas unidades de informação, né, como o arquivo, em especial os arquivos, né, e principalmente não só nesse caso na conservação desses dados, mas principalmente na gestão, né, e na disseminação desses itens para que a gente, né, o pesquisador ou o interessado, possa ter acesso a esses documentos e a partir daí a gente consiga fazer análises ou tirar interpretações sobre esses dados, né? Mas o papel, o que ela nos diz aqui é que esses arquivos ele tem essa função, né, de mediação, né, desses acervos entre a instituição que guarda esses acervos e o público que frequenta, ou o público interessado em entrar em contato com esses acervos, né? O que ela fala também deixa claro do arquivo que trata desse conjunto de regras, né, de um sistema, né, seja de classificação, de armazenamento, de gestão, de tipologia, enfim, tem esse conjunto próprio, né, desse campo de organização da informação e do conhecimento que diz respeito ao arquivo e que, no nosso caso, também mostra como algumas coleções específicas estão preservadas, né? Já fazem parte dessas regras desse sistema, né? E que por conta disso nos permite ter acesso a esses dados. Um terceiro ponto interessante da noção de arquivo eu retomo aqui a pesquisa da Ariela Aisha Azoulay, né, principalmente nesse último livro que ela lançou esse ano, na História Potencial, Desaprendendo o Imperialismo, e essa pesquisa dela, né, que diz respeito a esse contexto imperial, o colonial geral, mas o arquivo e a fotografia são dois dispositivos, são dois tópicos primordiais de toda a pesquisa dela, né? Levando em conta também que os livros anteriores dela, como a gente viu também, são sobre fotografia, principalmente, né? E nesse, ela trata de eu trouxe aqui dois pontos para a gente entender um pouco mais esse trabalho dela, que é a noção de arquivo como tecnologia colonial.
essa primeira, faço então essa primeira citação dela, desse desaprender imagens da violência, né? Ela diz: "Eu reconstruo o arquivo como uma tecnologia e coloco em primeiro plano sua violência constitutiva, exercida contra outros modos contemporâneos de engajar com e lidar com documentos", né? Ela estabelece, então, claramente seu viés, né, seu ponto de vista do arquivo como uma tecnologia e como ele está, em primeiro plano, relacionado a uma violência, né, exercida contra outros modos, ou a gente poderia, talvez, entre aspas, colocar outros arquivos, né, outras maneiras de pensar os documentos. Né? Nesse sentido, ela deixa claro que o arquivo, então, ele é apenas um modo, né, de engajar, de lidar com esses documentos, né, dentre outros. E que, como ela diz, esse arquivo, então, sendo esse um modo, esse modo parcial, na visão dela é um modo que trata, que está relacionado a uma violência, né, constitutiva. Eu acho que a gente pode passar para a segunda citação, onde ela deixa um pouco mais claro o que ela entende, essa ligação que ela faz entre arquivo e violência, né, das imagens de violência. Ela coloca: meu foco não está sobre a violência de implementação de práticas e procedimentos como colecionar, é, desculpe, a citação é maior, eu começo com uma frase antes dessa que eu coloquei. Ela diz: "Meu foco é menos sobre a manipulação de documentos em arquivos e os modos que os materiais de arquivos foram feitos ou se tornaram possíveis aos públicos", né? Ou seja, ela está falando desse tratamento, né, que as unidades de informação, como a gente viu no tópico anterior, né, na pesquisa que a Fernanda dizia a respeito, né, se interessava. Não é sobre aquela manipulação dos documentos de um arquivo que a Ariela diz que tem seu foco, né? E ela continua, então, com essa citação que eu coloquei no slide, né? O foco dela, ela diz: "Meu foco está sobre a violência da implementação de práticas e procedimentos como colecionar, classificar, estudar, catalogar e indexar, e sobre a institucionalização dessas práticas como neutras em respeito aos seus objetos", né? Então, o que a Ariela nos diz é que a manipulação ou esses procedimentos que os arquivos eles constituíram para fazer o seu trabalho, exercer os seus objetivos, né, de conservação, ou de classificação, ou de estudo, de catalogação, não é exatamente esses procedimentos que ela diz que estão relacionados à violência, mas a violência é quando a gente relaciona todos esses procedimentos, né, utilizados pelos arquivos, como se eles fossem neutros, né, ou como se eles estivessem ligados a uma neutralidade, né, e principalmente e também a uma novidade, né. Tem uma parte do livro da Ariela que ela diz dessa separação, né? Quando você transforma, quando você transpõe um conjunto de itens para um arquivo, de alguma maneira você diz que eles pertencem a um passado, e de alguma maneira você diz que eles estão finalizados, né? Mortos nesse sentido de que eles não ressoam mais a sua potência, e por conta disso o arquivo tem, então, passa a ter, né, o poder de dizer que ele é o presente, né, e por conta disso as suas ações, elas interferem em tomadas de decisão futuras, mas que o arquivo, então, é um presente sobre esse passado, né, sobre esse conjunto de dados que não ressoam mais, né. Eu acho que é um pouco essa violência que ela diz sobre que diz respeito a essa novidade, né, o arquivo como aquele que guarda algo que já está, que não é mais novidade, né, aquilo que não ressoa mais de uma maneira como ele costumava ressoar, e também quando a gente considera que esses procedimentos de arquivo não têm interesses particulares, né? Ou têm interesses singulares que, no caso de estudo dela, tratando de arquivos coloniais da África, na Europa, explicita essa noção da violência
em relação aos arquivos, né, em relação a esses objetos. Por conta desse, desse espaço que a Ariela trata desses arquivos coloniais, eu acho que um contraponto mais que interessante é trazer, então, esse arquivo como também uma tecnologia decolonial, né? Não é só... enquanto a Ariela ela chama atenção para esse aspecto da violência, ao mesmo tempo tem outros, e ela mesma, né, ela e um conjunto de outros autores, como o Mark Seeley, eles fazem, então, esse contraponto ao arquivo como uma tecnologia também, como a gente pode utilizar o arquivo como uma tecnologia decolonial. E no caso também aqui do Mark Seeley, ele explicitamente, né, é uma pesquisa que leva em consideração a fotografia. Eu trouxe essas duas citações, né, esses dois pedaços de um livro dele que ele lançou em 2016, onde ele deixa claro a interpretação, né, a visão dele sobre o decolonial, né? Então, para ele, decolonizar a câmera fotográfica é um convite a uma análise da fotografia a ser feita dentro e contra a realidade política e violenta do imperialismo ocidental, e funciona como um diálogo crítico com as histórias fotográficas coloniais e imperiais e os espaços sociais e visuais que ocupam, né? Então, em primeiro lugar, para ele, fazer essa decolonização da câmera fotográfica é analisar a fotografia de dentro, né, os seus componentes internos, muitos desses componentes que a gente já viu, como analisar o assunto, ou analisar a tipologia, analisar a materialidade dessa fotografia, e também fazer uma análise contra essa realidade política, né? Tomar esse contexto político dessas imagens e, de alguma maneira, fazer um diálogo incisivo e crítico contra essa própria realidade, né? A fim de explorar ou trazer ou criar novas interpretações por conta disso, interpretações decoloniais. E na segunda citação, né, para ele, decolonizar a câmera é um processo de localizar as condições primárias da colonialidade de uma fotografia racializada e, como tal, funciona dentro de uma forma de política cultural negra para desestabilizar as condições, recepções e processos do outro, né? Um sujeito dentro da história da fotografia, né? Nesse sentido, ele já trata esse no primeiro momento, né, nessa citação, ele está falando de um trabalho de análise da fotografia. Aqui, para ele, decolonizar a câmera já se trata de um processo, né, de fazer essa localização das condições primárias desse tema, né, da colonialidade na própria imagem fotografada, né? E como a gente essa segunda parte da frase ressoa tantos outros autores que a gente já conversou nos encontros passados, quando ele deixa claro, né, que essa imagem fotográfica ou esse processo fotográfico, ele fala das condições, das recepções e desses processos do outro, né? E em outros autores que a gente viu, esses processos não, talvez eles serviriam para estabilizar ou para justamente analisar condições específicas dessa fotografia, né? Quando a gente escolhe analisar ou a recepção de um conjunto de imagens num determinado contexto, ou a gente vai falar justamente da produção dessas imagens, como, por exemplo, nos vários exemplos de estudos do século XIX, quando a gente tem estudos sobre as condições de produção das imagens dos escravizados, né, nos estúdios fotográficos no Brasil, em São Paulo, em tantos outros lugares, né, aquelas pesquisas tratavam falavam desse espaço de produção, né, e o que o Marx está retomando aqui é como, ao fazer essa análise de uma maneira a desestabilizar essas condições de naturalização, né, desse evento fotográfico,
é, nesse sentido, o que ele entende por essa tecnologia, né, decolonial ligada ao arquivo, né. Um ponto específico que eu chamo a atenção sobre essa pesquisa do Seeley é que ele é uma ligação entre arquivo e curadoria, né? Quando ele faz essas proposições para decolonizar a câmera, o processo fotográfico, ele fala não só, deixa eu voltar isso, fala não só de um lugar de pesquisador, né, de um trabalho, mas também de uma prática curatorial, né? Ele é um curador britânico e desde 1991, né, há 30 anos, ele é diretor da Associação de Fotógrafos Negros, que é uma agência internacional de artes fotográficas, né, que é localizada em Londres, criada 3 anos antes, criada em 1988, né, por fotógrafos como Sunil Gupta e Rutimi Fani Kayode, entre outros, né. Então, desde 1991 até hoje, né, ele faz essa análise, né, em loco ou prática de como desestabilizar essas condições dos arquivos fotográficos por meio das exposições que ele propõe nessa associação de fotógrafos negros, né, na Inglaterra. Então, se o documento é esse termo, né, esse item do arquivo, e se o próprio arquivo é uma tecnologia e uma instituição de interesse para as disciplinas do campo histórico, ou sociológico, ou analítico, né, como a gente acompanha até o momento, o arquivo também recebe uma atenção especial do campo artístico, né, ou dos usos dos documentos em exposições e também como material de arquivo para os próprios para os próprios artistas, né? Então eu trago mais um outro ponto, um outro sentido para o arquivo, né? Eu trago aqui um exemplo muito conhecido, né? Muitos de vocês conhecem não só o curador, né? O Kui Enwezor, e especificamente essa exposição, né? FEB de arquivo, fotografia, usos do documento na arte contemporânea, que foi uma exposição que ele propôs em 2008, né, no Centro Internacional de Fotografia em Nova York, né. O Enwezor é um curador, historiador nigeriano, infelizmente falecido no ano passado, né, e com essa exposição, a proposta dele foi de apresentar, né, trabalhos de artistas contemporâneos de renome que que usam documentos de arquivo para repensar os significados como identidade, como história e também memória e perda, né, que são tópicos de interesse desse curso também. Então, para o curador, o objetivo era de explorar as maneiras pelas quais os artistas se apropriaram, interpretaram, reconfiguraram, interrogaram estruturas arquivísticas, né, e materiais de arquivo. Os principais veículos dessas práticas artísticas, no caso dele, tanto a fotografia, mas também utilizando o filme, são formas preeminentes de material de arquivo, né? E, por conta disso, a exposição envolvia a apresentação de vários modos de produção artística, em que o tráfego de documentos fotográficos e fílmicos não eram apenas emblemático do desenvolvimento de um vasto empreendimento de mídia, né? Ele também investigava essas transações críticas baseadas na abertura de novas experiências visuais, né, por conta da fotografia, e historiográficas, né, contra a exatidão do traço fotográfico, né, o que ele diz desse contra a exatidão do traço fotográfico, eu acho que a gente consegue também relacionar com aquela investida, ou aquele objetivo de analisar a imagem contra, né, o horizonte colonial, que tanto a Ariella Azoulay quanto o Mark Seeley, eles se reportam, né, ao tratar da fotografia ou desse documento de arquivo, né, como a gente
ao fazer uso, tanto artístico quanto historiográfico, nesses documentos, a preocupação, né, de tratá-los como de uma perspectiva decolonial e tratá-los, por conta disso, contra as interpretações mais naturalizadas, né, mais imperiais, por conta disso, imperiais da fotografia. Então, nessa exposição do Enwezor, ele chamou, né, ele escolheu trabalhos de artistas como Stan Douglas, o Ali Had, Lorna Simpson e Glenn Lingon, entre outros, né? Eu citei esses artistas porque a gente pode retomá-los especificamente, alguns desses artistas, no encontro 4, quando a gente vai falar especificamente de como a arte, né, como a produção artística, ela é um outro espaço onde a gente pode recuperar noções de fotografia e dos movimentos negros. E a gente só deixa claro, então, que de uma perspectiva curatorial que mexe com o arquivo, essa exposição do Enwezor é bastante significativa, né, para a gente considerar aqui. E, então, esse é o penúltimo ponto do arquivo, é esse como dispositivo, né? E eu trago aqui a pesquisa da Vivian Braga, né? Uma pesquisa que trata bastante da noção de arquivo como dispositivo. Especificamente, a tese, né, da Vivian é entender esse dispositivo, esse arquivo, como formas de compor ou de contar histórias, né? No nível da prática artística, né? Então, essa citação que eu coloquei do trabalho dela, né, que diz assim: a iminência do não dito pode elaborar, por vezes, novas organizações, possibilitando o questionamento e, quiçá, a transmutação dos enunciados. A limitação do arquivo é tensionada a ampliações. O quase rompimento, às vezes, obriga a substituições, né? Então, o que ela diz, né, nessa primeira citação, a iminência do não dito pode elaborar, por vezes, novas organizações. Ela deixa claro de que quando a gente está falando de arquivo, ou quando a gente está falando desse material que guarda suas histórias, a gente está sempre, de alguma maneira, falando desse não dito, né? De silenciamentos ou de apagamentos, dependendo de como a gente se aproxima dessa discussão. E que, por conta disso, né, ao fazer essa aproximação desse material não dito, desses silenciamentos, ele nos ajuda a propor novas organizações, né, desse material, né, a repensar ele, a reelaborar essas organizações do arquivo, possibilitando o questionamento, né, quando a gente se pergunta, a gente duvida de como esse arquivo, ou como essa condição fotográfica está organizado no presente, e, quiçá, fazer a transmutação dos enunciados, ou seja, né, se a gente entende que é devido, que é preciso, ao reelaborar esse não dito, esses silenciamentos, a gente propõe, muda, né, a gente transforma esses enunciados, né? Por conta disso, a limitação do arquivo é tensionada a ampliações, né? Ao fazer essa reelaboração, a gente amplia, a gente aumenta as interpretações, as possibilidades de interpretação das questões do nosso interesse. O quase rompimento, às vezes, obriga a substituições, né? E o que ela coloca, então, é que a gente pode ampliar, né, a nossa visão, e é possível também que, ao fazer essa ampliação, né, essa elaboração, a gente rompa, ou a gente tenha que substituir o material que a gente está lidando, né? Ou seja, muitas vezes, ou criando novos arquivos, né? Eu acho que seria uma maneira da gente entender também essa substituição, né, de arquivos. E num segundo ponto que eu trouxe aqui do trabalho da Vivian Braga é que ela coloca desse dispositivo do arquivo como um dispositivo no sentido de diferente um pouco das interpretações anteriores que a gente viu como
organização ou classificação, né, esses procedimentos que são próprios do fazer, né, arquivístico, ela traz essa noção desse dispositivo no sentido de disposição de, né, de apresentação de materiais, que faz muito sentido, lembrando que ela analisa o projeto grupo Atlas, né, e principalmente nesse nível da prática artística mesmo, né. Então, o que ela coloca é, todas essas formas de apresentação são também dispositivos de construir relações entre os objetos já pertencentes ao arquivo e, por meio deles, os materiais são investidos de valor simbólico na medida em que são diferenciados dos outros, né? O que ela diz aqui, ela então deixa mais claro, né, que essas formas de apresentação do trabalho artístico, ou seja, exposições ou exposições virtuais ou a apresentação do próprio artista na forma de palestra, por exemplo, enfim, todas essas maneiras de apresentar, né, de trazer para o público, né, de fazer essa mediação do artista ou do objeto de arte para a recepção, né, para o público que vai entrar em contato com essa produção. Todas essas formas de apresentação, elas são possíveis de serem entendidas como dispositivos, né? E quando a gente está falando de artistas que trabalham com arquivo, né? Quando ela fala de artistas que trabalham com objetos que já pertencem ao arquivo, né? Quando ele está propondo essas relações desses materiais para a exposição, para as diversas formas de apresentação, essa relação, esse processo também deve ser entendido como um arquivo, como dispositivo, né? Como as escolhas que o artista vai fazer para expor o seu trabalho perpassam também esses procedimentos de classificação, ou de seleção, ou de separação, ou de construção de relação entre diferentes materialidades, né? Entre duas fotografias, por exemplo, ou entre um conjunto maior de fotografias, né? Não só arquivos com poucas imagens, mas quando a gente pensa, talvez, hoje com o Big Data e com sites, né, repositórios mais amplos de fotografia, talvez essa escolha, essa seleção de fotografia não seja feita entre uma centena de imagens, mas entre 1 milhão de imagens, né, entre uma quantidade muito maior de imagens, né. Então essa materialidade passa pela qualidade, mas também nesse caso deixa claro a quantidade, né, das imagens. E por último, então, já entrando em contato com o tema da digitalização dos acervos, né, eu trago esses 3 pontos rápidos, como a gente está falando, muitos exemplos de objetos digitais, de imagens que já são digitais, já nasceram digitais, ou, em muitos casos, versões digitalizadas, né, de fotografias que tinham suas outras materialidades, tinham um suporte em papel, um suporte em vidro, enfim, a depender do processo fotográfico, mas que hoje, por conta da digitalização, a gente equipara, né, a gente converge todas essas diferenças, essas particularidades em um mesmo suporte, né, em um mesmo ambiente virtual. Por conta disso, né, a gente está falando aqui de uma reorganização de dados, né, de uma transformação, como eu acabei de falar, dessa materialidade, e também, como a gente vai ver nos últimos exemplos, principalmente, né, como essa tecnologia digital, ou desses repositórios, desses arquivos online, né, eles também dizem muito respeito a essa que eu coloquei, dessa nova museologia, né, como essa proposta de nova museologia, ela já trazia desde os anos 80, né, para as instituições esse interesse em ampliar o seu repertório, não só de assuntos, mas de maneiras de lidar, né, mais compartilhada, talvez, ou mais colaborativa com diversos temas, né, com diversos assuntos, inclusive os movimentos negros. Então, retomando, né, esses 7 tópicos que eu montei para esse primeiro momento, era justamente dar uma noção bastante ampla de diversos sentidos que a gente pode
conversar, né, ou se aproximar quando a gente está falando de arquivos que têm interesses em alguns assuntos específicos, ou da transformação, né, de muitos dos procedimentos desses arquivos, né, quando eles se aproximam, quando eles se debatem com tópicos coloniais, decoloniais, de violência e também de conservação de um patrimônio como da cultura afro, e também nos exemplos que a gente vai ver especificamente dos movimentos negros da década de 70 até hoje. Eu vou começar então a segunda parte, retomando essa tabela, né, que a gente já viu no encontro passado, né, quando a gente mostrava um pouco da imprensa negra e fazia uma diferenciação, né, de algumas fases da fotografia, né, como em determinada fase, a gente consegue recuperar os movimentos negros retratados de algumas maneiras específicas, e em um outro momento essas características se alteravam, né? Eu queria chamar a atenção quando eu retomei esse tabela, para o seguinte, para as datas, né, dessa terceira fase, né, aqui 1945, 1964, e a quarta fase, que a Janine Vargas Escobar coloca aqui como sendo a quarta fase, começa em 1971 e 88, né? E eu chamo a atenção para esse ponto porque por conta de uma pergunta que foi feita no final do encontro 2 sobre a gente estava falando da imprensa negra, né? E a pergunta foi feita em relação ao período da ditadura, né? Se haveria alguma relação possível, né, de fazer de conversar, de elaborar sobre a fotografia, os movimentos negros no contexto da ditadura. E eu comecei a dar uma resposta, mas acho que ficou incompleta, mas acho que esse é o momento de, então, retomar aquele momento para fazer para dar continuidade a essa discussão. Quando eu estava revisando essa tabela, foi esse gap, né, que a gente percebe aqui entre 1964 e 71, né, ele poderia ser visto só como um gap mesmo no silenciamento, mas ele é muito chamativo, né? Ele guarda mais informações do que a gente poderia imaginar, né? E não à toa é um gap muito específico, né? Que diz respeito justamente ao contexto de ditadura civil-militar no Brasil. Então, esse é um ponto que a gente consegue recuperar para se aproximar desse interesse, né, que foi solicitado aqui, dessa relação com a ditadura. E também eu trago outros dois breves exemplos da Associação Cultural do Negro, né, o ACN, que foi uma associação que começou em 1954 e existiu até 1976 aqui na cidade de São Paulo, né? Esse processo, então, ele diz que a associação começa antes do golpe e segue até o meados, né, da década de 60, ainda com o período de ditadura, né? E que o único período que a Associação Cultural do Negro fechou foi entre 67 e 69, né, que foi um período mais de violência mais explícita da ditadura. E um outro exemplo de associação, né, que a gente estava trabalhando no encontro passado da imprensa negra, é propriamente do Centro de Cultura e Arte Negra, o SECAM, né, que foi fundado pela Teresa Santos aqui em São Paulo, juntamente com o Eduardo de Oliveira, né? Inclusive, o que já em 1971, né? Ele começou em 71 e ele segue até a década de 80, né? Até 1981, e foi no ambiente do Centro de Cultura e Arte Negra que o movimento, né, que muitos dos integrantes, dos membros,
em 1978, oficializaram, né, a formação do movimento negro unificado, né, na cidade de São Paulo. Mas como a gente já vai ver, essas relações, né, não pertencem apenas à cidade de São Paulo, mas dizem respeito a uma militância mais fragmentada, mais, né, deslocada nos diferentes estados do Brasil. Mas esses são dois pontos que ajudam que fazem parte dessa relação dos movimentos negros no contexto da ditadura. E para esse encontro nosso sobre o arquivo, é interessante saber que tanto os arquivos da Associação Cultural do Negro, quanto do SECAM, né, do Centro de Cultura e Arte Negra, eles são dois acervos que fazem parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos, né? Então é um outro exemplo que a gente não vai se aprofundar especificamente nesse encontro, mas que a gente consegue evidenciar que se a gente consegue também retomar esses acervos, né, e se a gente tiver interesse em aprofundar nos conteúdos e nas informações que eles trazem, hoje a gente consegue recuperar isso porque esses acervos estão em um arquivo, né? Então, de alguma maneira, esse arquivo também, ele deixa claro que ele possibilita que a gente se aprofunde nele porque ele está guardado nesse repositório. Mas, enfim, dando continuidade ao primeiro, e começando o primeiro exemplo aqui do acervo fotográfico do Oliveira Silveira, eu passo especificamente para discutir um pouquinho esse acervo, né? Oliveira Silveira, ele tem aqui as datas de nascimento e morte. Ele foi um poeta e militante do Rio Grande do Sul, né? Então, um estudioso, militante de grande atuação no movimento negro, que perpassou sua vida registrando momentos decisivos, né? Fazendo parte de momentos decisivos da emancipação das comunidades negras, né? Eu trouxe esse segundo exemplo, né? Em 1971, no âmbito do Grupo Palmares, em Porto Alegre. Ele foi um dos idealizadores da campanha de reconhecimento do dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, né, que a gente se aproxima em alguns dias de novo. E, especificamente referente ao acervo dele, né, um acervo textual, porque ele era principalmente um poeta, o acervo dele foi doado pela família ao Instituto Estadual do Livro, né, da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Sendo esse um arquivo mais amplo, que trata de todos os documentos do Oliveira Silveira, a pesquisa da Janine Vargas Escobar é interessante porque ela está falando dessa memória da militância negra no contexto da ditadura, né, e ela faz... E ao entrar em contato com esse acervo do poeta, ela faz um recorte no acervo fotográfico, né? Que é uma coleção de 31 imagens, 36, 30 e poucas imagens fotográficas que fazem parte desse acervo, né? Eu coloquei essa citação para enfatizar essa passagem do arquivo, né? Na divisão que eu retirei do trabalho da Janine, né? Na divisão que a Constituição brasileira utiliza para os bens culturais, o acervo fotográfico Oliveira Silveira, a FOS, integra os bens de natureza material, sendo um bem móvel com conceito de acervo histórico e arquivístico. Portanto, o AFOS é um subsídio para a sobrevivência do passado, para a preservação de uma memória da história do negro no Brasil, especial no Rio Grande do Sul, né? Essa foto consta também no trabalho dela, que é a própria autora com o poeta antes do falecimento dele. Então, ao fazer esse recorte do acervo do Oliveira Silveira no acervo fotográfico, né, e se preocupar em discutir a conservação dessas fotografias ou a própria organização dessas fotografias dentro
dentro do acervo, ela estabelece, então, aspectos, ela está tratando, né, de aspectos tanto patrimoniais, né, de preservação dessa memória, e também, como a gente vai ver daqui a pouco, um uso mais contemporâneo desse acervo fotográfico de uma maneira mais didática e pedagógica, né, no formato de oficinas e no repasse, né, na reelaboração dessas informações patrimoniais ou de memória do poeta para as gerações presentes, né, para as novas gerações. Eu coloco essas duas primeiras imagens da pesquisa dela, para onde ela deixa claro que essas duas imagens do poeta, ainda na década de 60, então nos seus 20 anos, né, o que ela fala dessas imagens é que elas retratam nessa situação, em primeiro lugar, cotidiana. Essa imagem à esquerda, né, retrata uma situação cotidiana, né, desse entrelace de memória de um passado, com os conhecimentos sobre negritude do presente, né? Tem tanto essa indumentária gaúcha, mais tradicional, quanto representa tanto o fato do Oliveira Silveira apresentar quase centralizado na imagem, né, recebendo essa com a sua cuia na mão, né? Nesse sentido, o Oliveira Silveira faz essa dupla afirmação identitária, né, através da sua pose, né, através dessa imagem, tanto como negro quanto como gaúcho, né? É perceptível que essa dupla afirmação é presente na fotografia. E na segunda imagem, à direita, né, a autora deixa claro como ele está, apresenta-se na sacada da antiga Casa do Estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, com esse livro na mão, como esse ato simbólico do jovem negro de interior que ingressa na universidade pública, né? Ela está falando muito dessa fotografia como uma representação da conquista desse espaço do negro no ensino superior, que seria essa imagem, né, um motivo de orgulho para a família negra rural, especialmente para o pai e a mãe do Oliveira Silveira. Né, então, essas primeiras duas imagens que ela apresenta, retiradas desse acervo, dão conta de apresentar essa fotografia tratando de seus elementos, né, do assunto, e também dessa representação contextual, né, de um negro e o seu ingresso na universidade pública. E, além dessas primeiras imagens, o conjunto que eu vou passar agora é um pouco diferente, porque eles já dizem respeito à década de 70, né? E especialmente aqui já relacionado à Constituição, né, a organização do Grupo Palmares em Porto Alegre e em direção à constituição do Movimento Negro Unificado, né, que vai acontecer oficialmente em 1978, mas como aqui a gente vê nessa imagem de 1971, a gente já consegue verificar, elencar alguns elementos que vão, depois de 7 anos, declarar, né, essa nova data de 20 de novembro como uma data significativa para as comunidades negras e para a luta do movimento negro, né? Então, essas duas imagens aqui retiradas do acervo, né, com essa legenda, né? O primeiro ato evocativo ao 20 de novembro, né? Então, são duas imagens que retratam essa reunião, né, que foi realizada no Clube Náutico, em Porto Alegre, e que, como a própria legenda diz, já fazia essa articulação, né, para que esse dia fosse um dia que ganhasse força, né, em relação ao dia 13 de maio. E o que faz com que o Oliveira Silveira ficasse também conhecido como o poeta da consciência negra.
por conta, né, como eu disse, como o recorte da pesquisa de Janine é específico na fotografia de um arquivo maior, ela deixa claro, né, ela coloca, né, nessa breve citação que um interesse dela, né, foi estabelecer uma relação de equilíbrio entre a fotografia e a poesia negra como base para a divulgação do acervo fotográfico, né, do Oliveira Silveira. E essa relação de equilíbrio e entre a fotografia e a própria poesia do Oliveira Silveira fica mais evidente no conjunto maior de imagens desse acervo, que são imagens de sessão de autógrafo, né, do lançamento de vários livros do Oliveira Silveira no decorrer da década de 70 também. Esse primeiro exemplo do lançamento do livro Praça da Palavra, né, com a presença, e aqui na segunda imagem, com a presença do próprio Mário Quintana, né, em 1976. Né, então, são imagens onde a gente consegue recuperar as pessoas que estiveram presentes, ou a própria situação, ou esse próprio momento de comunhão, né, para o lançamento do livro, ou também com a apresentação, esse já é um outro lançamento, né, pelo escuro, com apresentação artísticas também durante o lançamento do livro. E aqui, por último, duas imagens desse quarto congresso do Movimento Negro Unificado, MNU, né, onde aconteceu em Taboão da Serra, aqui em São Paulo, e com a participação do Oliveira Silveira, né, falando sobre, representando o Movimento Negro Unificado do Rio Grande do Sul, né. E é interessante, eu trago aqui uma comparação, né, breve dessas duas imagens. A primeira que a gente viu, sobre o ato ainda evocativo ao 20 de novembro, né, de 71, em Porto Alegre, e essa segunda imagem, 12 anos depois, né, já no quarto congresso do MNU, já em funcionamento, né, quando num tópico inicial da primeira parte, quando a gente falava como a fotografia muitas vezes nos possibilita falar de transformações, né, de uma passagem lenta de um estado para um outro estado das coisas. Eu acho que eu fiz essa montagem interessante por conta disso, né? São dois momentos onde o MNU, ou essa situação, ainda durante a ditadura, estava se formando ou se organizando de uma maneira mais institucional, e numa segunda imagem esse movimento já está em pleno funcionamento, né, institucionalizado, né, e é interessante que são contextos diferentes de formação e de atuação, de alguma maneira, mas em termos de imagens a gente permanece ou tem essa semelhança, né, dessa roda, né, dessa reunião, dessa imagem que é retirada de um grupo de pessoas que se reúnem para conversar, dialogar e fazer proposições a respeito de um tema de interesse comum, né? E para finalizar, então, o acervo do Oliveira Silveira, eu trago essas imagens da própria pesquisa da Janine, no sentido de que ela utiliza parte desse acervo fotográfico na realização de oficinas e cursos a respeito em temas como negritude positivada e também memória da militância negra e luta antirracista, né, onde ela faz, então, uso desse conjunto de imagens, né, não só para divulgar o próprio acervo, mas justamente para engajar, né, para aumentar o engajamento dos novos grupos de adolescentes. Muitas vezes essas oficinas foram realizadas em escolas, mas fazer uma atualização dessa militância, né, do Oliveira Silveira, e fazer também com que esse arquivo circule, né, que ele se torne de alguma maneira um arquivo itinerante. Né. Então, essa é uma finalização, né, que a Jenny coloca, no sentido de que, para ela, né, constatou-se que é possível utilizar a fotografia que retrata a população negra, especialmente em movimentos negros organizados,
retratados em imagens que confirmam a unidade e coletividade negra brasileira como uma arma contra o racismo, propondo mudanças estruturais e visando o desmantelamento dos estereótipos que voltam-se para a população negra, né, promovendo assim a diversidade em âmbito racial e político de forma contextualizada. Né? Então, esse é o primeiro exemplo de uma pesquisa voltada para os movimentos negros com um recorte fotográfico bastante específico. E um segundo exemplo, então, que eu passo aqui é para o Zumbi, né, um arquivo fotográfico, que é da Bahia. O Zumbi é um arquivo mais conhecido para a gente, por conta das diversas reportagens recentes que foram feitas sobre o arquivo. É um arquivo que preserva 30 mil imagens desse cotidiano afrodescendente, né, dos movimentos negros negro na Bahia. Em termos de recorte temporal, essas imagens, elas começam em 1978, né, não à toa, é o ano de oficialização do movimento negro unificado, e seguem até 2013, né, até recentemente. E é um arquivo que congrega acervos menores de um conjunto de 5 fotógrafos baianos e que hoje é gerido especificamente pelo Lázaro Roberto, né, que é fotógrafo e um dos fundadores. Eu passo essa citação que diz respeito especificamente ao título, né, ao nome do acervo, e o Lázaro Roberto nos diz: o nome Zumbi, que muita gente pergunta, veio de uma tentativa de criar uma palavra fotográfica, né? O zoom, da lente zoom, e vi, do olho. Ficou Zumbi. Depois que soube que em espanhol, Zumbi dos Palmares se escreve assim, porque o vi tem o som de bi. Vim saber isso bem depois. Muita gente troca, bota zumbi ao invés de zumbi. Foi assim que surgiu essa entidade, com o objetivo de fazer imagens da cultura afro-brasileira, de congregar fotógrafos e de congregar fotógrafos, né? Então, fica um pouco mais claro por que o arquivo chama Zumbi Arquivo Fotográfico. E, como eu disse, né, são esses 30 mil fotos, que esse arquivo é composto pelo trabalho do Lázaro Roberto, que é um dos fundadores do Zumbi, e o acervo que tem mais imagens, né? São 20 mil imagens do Lázaro. Mas também o arquivo contém os acervos do Raimundo Monteiro e do Ademar Marques. O Raimundo Monteiro era um fotógrafo lambilão, que trabalhava no centro de Salvador, e o Ademar Marques estudou com o Lázaro Roberto num curso de fotografia profissionalizante, né, nos anos 90. E eu coloquei separado, né, fiz essa separação dos acervos fundadores, desses dois outros acervos que foram incorporados ao arquivo mais recentemente, né? O acervo do Jonas Conceição, que era um fotógrafo profissional e cuidava do jornal do MNU em Salvador, né? E esse acervo fotográfico dele foi doado ao Zumbi em 2006. E também tem um pequeno acervo do Luiz Orlando, que é um conhecido pela militância negra, especificamente no cinema. Eu trago essa imagem, então, do curso, essa é a capa do trabalho de finalização do curso do Lázaro Roberto, né, o curso de fotografia profissionalizante, onde ele conheceu o Ademar, um outro fundador do Zumbi, e junto a essa citação, né, da conversa dele. Quando comecei, eu não conhecia quase nada de fotografia, praticamente fui autodidata. Desfocando muita foto e lendo revistas, em 3 anos eu estava dominando as técnicas. Meu exercício era ir para a rua, fotografar nas periferias, moderadores de bairro, teatro e festa populares. Só nos anos 80 fiz um curso de 6 meses no Senac, do Senac de fotografia laboratorista, né? Quando aprendi bastante. Né? Então, tem essa passagem, né, por esse curso, onde ele conhece o Ademar, e o que o que é um ponto importante também para a própria formação, né, para o próprio trabalho conjunto do Ademar e do Lázaro,
e também do Raimundo e a formação do arquivo, né? Eu trago essa imagem de um folder, né, do arquivo dos anos 90, do comecinho dos anos 90, né, onde mostra a divulgação, né, do trabalho fotográfico desses fotógrafos, né? E o Lázaro coloca, né? Fizemos um pequeno folder para distribuir para os movimentos sociais. Muita gente nos visitava e nos chamava para fazer trabalhos em troca, enfim, e como pagamento, né? Era feito com produtos, né? Com produtos fotográficos, como um filme ou uma caixa de papel, né? Foi assim que o Zumbi surgiu nos anos 90, né? Tem além então tem aqui as imagens do Ademar, do Lázaro e do Raimundo, mas também tem a Maria Araújo e também tem aqui Jeremias Mendes, né? Então, além dos 3 fotógrafos fundadores, a gente vê no folder que tem o nome de mais 2 pessoas, né? Que faziam parte do quadro da coordenação do próprio Zumbi, né? A Maria Araújo chegou por intermédio do Raimundo, era uma estudante de Sociologia na Universidade Federal da Bahia e trouxe contribuições no campo das ciências sociais e escrevia textos e projetos, né, relacionados ao Zumbi. E o Jeremias Mendes era ator, mas também passava pela fotografia, né? Ele deu uma grande contribuição e quando ele saiu do Zumbi, ele deixou para o arquivo todo o seu material de laboratório fotográfico, né? Fortalecendo o grupo com a escrita de projetos e textos. Eu trouxe essas outras falas do Lázaro especificamente para deixar mais claro essa relação do arquivo Zumbi entre a fotografia e os próprios movimentos negros, né, como movimento social, né? Ele diz: eu sempre digo que o discurso teórico do movimento negro eu vim constatar na prática com a fotografia, quando eu, nos anos 80, consigo uma máquina fotográfica, né? Ele deixa com essa frase ele deixa bem claro, né, que para ele o processo de praticar, de estar presente, de militar no movimento negro se deu na prática fotográfica. Isso é muito interessante de ler, né, de conseguir deixar mais claro essa junção, né? E a consciência do meu trabalho é muito importante por conta disso, né, a consciência do meu trabalho é muito importante para uma consciência negra, né? Eu sempre digo que a minha própria fotografia me deu consciência, né, no próprio fazer fotográfico. E, como ele diz, né, ele se considera um fotógrafo documentarista, né? Nessa trajetória fiz muita documentação, é o que eu gosto de fazer. O acervo é cheio de documentação que precisa de pesquisadores para, enfim, analisar, para se aprofundar nesse acervo, né? E o que eu trouxe aqui nos próximos slides é um pouco de algumas temáticas, de alguns tópicos que o próprio Lázaro diz, né, que contém nesse acervo do Zumbi. Um deles é a estética negra feminina e masculina, né, nessa série Cabeça Feita, onde a gente consegue, enfim, ter contato com o olhar dele, com a perspectiva dele da fotografia, né, de realizar a fotografia, por conta da digitalização, que é um assunto que nos interessa, né? A gente consegue, enfim, verificar diferentes propriedades em termos de cor, de tons de cinza ou mesmo de outros tons de outras cores nessas imagens. Aqui uns 2 outros exemplos dessa série. Um outro tema é o dos blocos afros e afoxés. Também, né, de festejos na cidade de Salvador. Imagens mais amplas ou imagens mais individualizadas.
também atividades comunitárias do movimento negro baiano, né, como a Semana dos Direitos Humanos e também o Dia do Trabalhador. E os registros, né, de atos públicos em reivindicações do próprio movimento, né, na década de 80 e 90. Aqui, de novo, né, uma pauta do movimento negro unificado, que é a passagem do dia 3 de maio para o dia 20 de novembro. E aqui umas outras duas imagens, essa especificamente do ano de 1988. E aqui também quatro imagens de uma performance, né, de uma performance reivindicatória da mudança de datas e reforçando a importância do dia de Zumbi dos Palmares como simbólica para o movimento negro. Um outro aspecto do arquivo também, a gente falou que ele é composto pelo acervo de 5 fotógrafos, falamos um pouquinho da formação dele, de alguns temas, né, que o próprio acervo fotográfico é composto, e também eu trouxe aqui alguns outros exemplos do que a gente consegue recuperar de como esse arquivo foi apresentado, né? Seja em exposição, seja em instalação, ou seja em outro dispositivo, né? Tem um trabalho de 1992, né, que esse é o Negro e o seu trabalho, na Feira de Água de Meninos a São Joaquim, que eu não consegui imagens, mas é um primeiro momento em que o arquivo expõe as suas imagens enquanto uma exposição, e os outros exemplos são mais recentes, né, como esse de 2015, chamado Memórias de Resistências Negras, que foi no Museu de Arte da Bahia, né, onde a gente consegue ver que a apresentação das imagens era uma projeção nesse caleidoscópio, né, no espaço expositivo do museu, onde possibilitava que, ao passar dessas imagens, ou mesmo em cada uma dessas imagens, acontecia, enfim, o efeito, né, que é do caleidoscópio, de rebater, né, essa imagem, fazendo uma inversão ou fazendo outras transformações dessas imagens. Então, tinha praticamente nessa forma de apresentar essa coleção nessa exposição, já modificava, né, a maneira como a imagem fotográfica era apresentada, né? Não como imagem impressa, mas como imagem projetada, né? E por conta disso, a digitalização tá presente aqui, né? E também em termos de recepção dessa imagem, a gente recebia esse conjunto, né? Entrava em contato com esse acervo, esse arquivo Zumbi, de uma maneira muito mais imersiva, né? Do que de uma maneira muito mais imersiva do que de uma maneira um tanto distanciada, como por exemplo, olhar numa bancada ou na própria parede o conjunto das imagens. Essa outra exposição, qual o Pente que te penteia, né, também em Salvador, era com imagens impressas, mas a gente vê pelo entorno, né, que também tinha um andar, né, também tinha, de uma certa forma tinha uma imersão, né, para que o público, né, se aproximasse dessas imagens junto a esse entorno, né, perto da praia, no espaço PRVG. Então, essas imagens foram impressas, né, num tamanho significativo, e permitia ao espectador, né, ao passante, acompanhar alguns desses retratos, né? E especificamente, né, como o próprio título diz, qual pente que te penteia, o conjunto de imagens selecionadas para essa exposição foi aquele da estética masculina e feminina, né, do Cabeça Feita, né, daquela série Cabeça Feita.
uma outra exposição de 2018, também de título Memória de Resistências Negras, pelas lentes do Zumbi, no Museu no Mafra, da UFBA, né? Então, aqui as imagens já estão impressas, a gente já consegue ter, eu coloquei essas imagens para a gente ter um pouco uma noção do espaço, né? E a gente consegue também ver a diferença de tamanho, de impressão de uma imagem para outra, né? Que funciona muito mais como um cartaz, né? Mais uma vez aqui a gente já viu aqueles cartazes do Rio de Janeiro, né? Que se aproxima bastante de alguma maneira, né, com esse retrato, né, nesse exemplo do Zumbi, esse retrato negro muito mais próximo, né, da câmera, mas também retoma essa função do retrato, mas aqui já num espaço expositivo, né, nos exemplos que a gente viu esse cartaz funcionando na própria reivindicação, né, nas próprias ruas, né, e aqui ele está no espaço expositivo. E aqui duas outras imagens da exposição, né, com esse retrato de, enfim, momentos da organização. No mesmo ano, né, a gente consegue entrar em contato com um exemplo bastante diferente de como esse conjunto de imagens foi apresentado ao público nesse Festival Valon, né, em Santos, quando essas imagens foram projetadas nesse dispositivo, né, montado na rua também. Então tinha essa passagem mais livre, essa apresentação mais livre dos transeuntes, né, com relação a essa fotografia, a esse conjunto fotográfico. E aqui eu trago uns outros exemplos de como essas imagens performavam, né, nessa tractã, né, ou uma mesma imagem se repetia várias vezes, né, ou então uma única imagem, ela se fragmentava, né, aqui na imagem central, ela se fragmentava em vários desses espaços, né, de projeção. E assim, fazendo um jogo, né, narrativo, fragmentado e contínuo do arquivo. Né? Eu trouxe assim, imagem brevemente para comparar, né, como a gente, enquanto observador, a gente pode receber essa imagem dessa maneira impressa, né, numa exposição, ou então essa outra maneira mais performática, né, mais midiática, né, que diz respeito a uma outra mídia de apresentação para esse arquivo. E, bom, eu vou passar isso aqui, que era uma apresentação de um último ponto. Mas retomando, então, a pesquisa, retomando não, mas adicionando as falas do Lázaro Roberto a essa pesquisa do José Carlos Ferreira dos Santos Filho, né, que é uma pesquisa feita especificamente sobre a produção fotográfica do Zumbi. Enquanto uma pesquisa acadêmica, o José Carlos diz, né, ele comenta, né, espero ter cumprido a missão de apresentação do Zumbi arquivo fotográfico ao mundo acadêmico. Acreditamos que este é um pontapé para que pesquisadores sobre o mundo negro ou não se interessem pelo material que Lázaro Roberto Ferreira dos Santos e Jonatas Conceição da Silva construíram, dentre os outros fotógrafos. Além disso, ainda podemos concluir que a cultura e a política são partes estratégicas da luta contra o racismo no Brasil. Né? Então, é interessante como o José Carlos faz essa parte dessa apresentação, deixando claro, né, que para também que a comunidade acadêmica possa contribuir, possa entrar em contato com esse material. E, num outro momento dessa pesquisa, ou como a gente já mostrou, né, nos exemplos em que as imagens eram projetadas e, por conta dessa projeção, elas tiveram que ser digitalizadas, né, isso mostra um pouco de como parte do acervo do Zumbi também nos ajuda a fazer a passagem para o terceiro momento do encontro, que é os exemplos de digitalização. Né? Eu trouxe aqui só os exemplos, dois tópicos. Né? Em 2014 e 2015, houve uma digitalização parcial do Zumbi,
né, dentro desse edital Preservação e Acesso aos Bens do Patrimônio Afro-Brasileiro. E em 2019, ano passado, também houve uma campanha de financiamento coletivo, né, Salve a Memória do Povo Negro, que visava a criação do Museu Digital, né, plataforma Zumbi, né, e eu junto esses dois exemplos com essa citação do pesquisador Ricardo Mendes, né, que já em 2004, né, já mostrava para a gente esse horizonte digital, né? Ele nos diz como o horizonte digital acelera essa ação natural de modelagem do passado, que toda coleta e organização de dados e objetos, informações e documentos implica, né? Para ele, em resumo, essa é uma questão central, né? Que já em 2004 ou anteriormente a isso já se fazia presente, né? Como esse futuro dos acervos fotográficos se daria diante desse horizonte de digitalização, né? E por conta disso, da transformação da noção de arquivo e de como a gente faz uso, né, dessas, ou como a gente se aproxima dessas fotografias, né? E por conta disso eu passo para o último bloco, né, da apresentação, com um exemplo primeiramente do Cultinen, né, que é um acervo digital de cultura negra. É um acervo que tem 40 anos, né, desde os anos 80. É um acervo que se preocupa com esse conteúdo audiovisual do universo afro, né? É tido como o maior acervo digital de cultura negra do país, né? Ele disponibiliza o seu conteúdo livremente para diversos usos jornalísticos ou pesquisas e outras atividades. Ele é coordenado principalmente pelo Filó Filho, e tendo começado nos anos 80, né, o acervo, mas a partir de 2019 foi o momento onde esse acervo ele foi migrado, né, ele foi digitalizado e passou a fazer parte, né, de um perfil, né, da plataforma, tanto no site, mas principalmente na plataforma audiovisual do YouTube. O primeiro ponto, eu queria chamar a atenção desse exemplo do Cultinen em dois principais pontos. O primeiro dele são as obras, esse início, né, do Cultinen enquanto uma obra audiovisual, né? Tem um contexto de juventude dos anos 60 e 70, com as festas soul, ou a própria black music no Rio de Janeiro, lembrando também dos blocos afro, e depois em direção a esse movimento de negritude, né, da consciência negra. Eu trouxe esse exemplo à direita, que é um exemplo do Jornal do Brasil, onde deixa claro, né, que na década de 70 a black music o fenômeno do Black Hill interessava, né, chamava a atenção, e também uma outra foto, né, especificamente da Noite do Shaft. Eu queria passar para uma própria fala do Filó Filho, onde ele explica a relação das festas, desse início dele, né, na Noite do Shaft, nas festas de soul music, e a relação com a fotografia, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente, e também é uma oportunidade da gente escutar o próprio autor falando sobre esse início. São 4 minutos. Eu vou começar, então. Então, da música, a minha experiência começa exatamente dentro de uma festa, né? Claro, a festa soul. Na época, no Renascença Clube, nós andávamos, algumas pessoas que tinham conhecimento e tal, acesso, por exemplo, a revistas americanas, né? Como Jet, revista Ebony, Essence e tal, da época, trazidas por pessoas como Tony Tornado, trazidas como alguns profissionais da área de aviação, porque viajavam, traziam aquele material, e aquele material, eu lembro que
ao propor o baile, né, a diretoria cultural propor o baile do Shaft, que era Noite do Shaft, que foi o primeiro baile que eu pude participar, junto com meus amigos, na época no Renascença, sinto aqui alguns deles, Valnei de Almeida, Maneca, Baiano, Haroldo de Oliveira, saudoso Haroldo de Oliveira. Nós criamos essa festa e projetamos imagens num paredão no clube, né? Então tinham lá 1.500 jovens que se deparavam com várias imagens projetadas num paredão através de slides que eram fotografados dessas revistas. Então os negros olhavam aquele paredão, se deparavam com aquelas imagens de artistas na época, Steve Wonder, Barry White, Tina Turner, James Brown, whatever, e muitos outros, né? E com aquelas imagens a gente misturava com as imagens fotografadas da audiência, ou seja, os próprios jovens eram fotografados e se viam, né, no próximo baile, naquele paredão ao lado dessas personalidades. Então, esse formato foi o formato que eu trago até hoje. Essa linha é a linha que eu trago até hoje. Só que, naquela época, Janu pode falar melhor do que eu, você fotografava e tinha que esperar, levar para o laboratório para poder revelar, e aí você tinha aí um gap. Hoje não, né? Hoje você tem aí o celular, você fotografa imediatamente, você viraliza aquela imagem. Então, a partir da música e daquela imagem, eu ensaiei o caminho para o audiovisual. Essa foi a minha trajetória aí. Isso é interessante falar para que vocês entendam, né, como é que eu chego nessa questão do audiovisual. E agora, uma questão importante que eu quero aqui saudar em especial é Exu. Exu é o senhor da comunicação, né? Deixa eu retomar a apresentação. Nessa fala do filho, onde ele relata, né, esse momento da festa, onde ele dizia que essas imagens fotográficas eram projetadas, né? Era uma festa, então inicialmente tinha música, né, no Renascença Club, mas ele fala dessa projeção dessas imagens, que no decorrer da festa havia um ritmo, né? Essa relação entre a imagem e a música no espaço criava um ritmo, né, e uma sequência, tanto para uma quanto para outra, e o que gerava de tudo isso, ele diz, né, isso me ensaiou a minha ida para o audiovisual, mas também de entender essas festas como, talvez aqui é uma sugestão, né, mas como essa obra audiovisual, né, como essa performance, né, que se ligava música, imagem, mas também imagem projetada, né? Essa imagem projetada junto com os participantes na festa, junto com a música, congregava, né, uma singularidade para essa fotografia, para esse uso, né, da imagem fotográfica. Eu trouxe esses breves exemplos aqui, mostrando reportagens da época, né, de 67, de 70, né, de outros exemplos do uso dos slides. Né? Essa é uma breve reportagem da retirada do Fotocine Clube Bandeirante, em São Paulo, né, uma reportagem, A Hora e a Vez de um Super Slide, né, onde também evidencia essa mesma citação, né, esse mesmo relato do Filó com relação ao uso dessas imagens projetadas, e também um outro exemplo, né, que eu retirei de uma exposição que o fotógrafo Peter Shaya fez no MASP. Né? Esse não é um exemplo dos movimentos negros, mas me lembrou e me chamou a atenção para trazer brevemente aqui como essa exposição, né, Visão e Multivisão, era um exemplo, essa exposição aqui desculpe o apontador, nesse segundo trecho, né, ele diz, né, numa tela de 3 por 10 metros,
com comentários e fundo musical, e durante 1 hora os espectadores terão um panorama de sua atividade profissional, como repórter e fotógrafo, durante os últimos 30 anos. Né? Então, era uma tela com fundo musical, onde durante 1 hora os espectadores no MASP, né, eles entravam em contato com a produção do fotógrafo Peter Shire, né, mas essa descrição, né, que também juntava imagem projetada e música, nesse momento num espaço artístico, né, também ajuda a gente a entender como esse cenário da Noite do Shaft, ou esse uso, né, das imagens fotográficas projetadas nos anos 70, era múltiplo, né, era disperso, né, em diversos artistas ou diversas situações. E o próprio, hoje, como eu disse, depois dos anos, em 2009, né, o acervo do Courtney foi digitalizado e disponibilizado para a gente no YouTube, e eu trouxe esse recorte, né, das playlists, né, que a gente consegue encontrar os vídeos dependendo do nosso interesse, né, mas retomando esse recorte dos movimentos negros, é interessante entender como a gente pode, nessa nova metodologia digital, né, de encontrar essas fontes, né, como a gente talvez possa encontrar vídeos, né, do nosso interesse nessa página sobre o doc política, né, ou talvez literatura, né, ou talvez essa página, né, com vídeos sobre o próprio Renascença Clube. Talvez a gente encontre alguma imagem, não, mais para os anos 80, mas talvez no final dos anos 70, sobre que mostre esse momento das projeções das imagens, né? Ou grupo de vídeos, né, de seminários sobre a história da pós-abolição. Enfim, esse novo cenário, né, digital, resultado dessa digitalização, nos possibilita fazer contato com assuntos ou com o repertório visual, fotográfico e audiovisual dos movimentos negros a partir do nosso próprio clique, né, de alguma maneira. Né? A gente encontra à disposição esse conjunto de playlists, né? E a partir de tags específicas ou de filtros específicos, né, relacionados ao tema cultural, político, de tradições ou de ações específicas, a gente consegue, enfim, elaborar e atualizar esse universo, né, imagético. E aqui eu trouxe dois exemplos que a gente já viu no primeiro encontro, né, quando eu trouxe esses prints e também da Lélia Gonzalez, né, nessa reivindicação de 1983, né, onde eu mostrei esse cartaz da Marcha contra o Racismo, né, Zumbi está vivo. Né. Esse uso, né, esse encontrar essas imagens no acervo é das possibilidades desse novo arquivo nesse ambiente virtual. Né. E, para finalizar, já são 7h10. Para finalizar, eu trouxe um exemplo da Débora Willis. Antes de passar especificamente para o Instagram do museu, eu queria chamar a atenção para a própria carreira dela, que é uma carreira de pesquisadora teórica e também fotógrafa de arte, né, que estuda fotografia afro-americana e cultura negra. Né. Atualmente ela é professora, e durante os anos 80 até 92, ela foi coordenadora de exposições e curadora do departamento de fotografias no Centro Schomburg, né, de pesquisa para a cultura negra em Nova York. Mas eu queria chamar a atenção para esses 8 anos, né, em que ela, entre 1992 e 2000, ela foi curadora de fotografia do Smithsonian, né, do Centro Smithsonian de História e Cultura Afro-Americano. Né. Esse centro, ele vai se tornar o Museu de História e Cultura Afro-Americana em Washington.
não passei. Essa é a Deborah Willis. Estava sentindo mesmo falta dessa imagem que eu tinha colocado. Aqui eu trouxe, enfim, para que vocês possam depois se interessar e ir em busca dos outros trabalhos dela. Ela tem mais de 20 livros escritos sobre a fotografia afro-americana desde o século XIX, né? Como principalmente esses primeiros fotógrafos negros na década de 1840 até 1940, ou monografias de fotógrafos negros específicos, como Van der Zee, né, ou um trabalho também de pesquisa sobre artistas, né, que trabalham com fotografia, como a Lorna Simpson. Enfim, uma produção muito ampla em termos de escrita, e também ele trouxe essas duas imagens para que a gente entre em contato um pouco com a própria produção fotográfica da Débora, embora não seja o nosso recorte aqui para hoje, mas duas imagens da Débora como fotógrafa. Bom, como eu disse, eu queria prestar atenção mais nesse momento dos anos 90, onde ela foi curadora do Smithsonian, onde ela teve a oportunidade de organizar, né, as coleções de fotografia, ou mesmo incorporar, né, construir parte da coleção de fotografia da instituição, que era o Centro Smithsonian, mas que durante os anos 2000, a partir de 2003, oficialmente, e depois de 2008 a 2016, foi quando aconteceu a construção, né, da sede própria, que foi aberta em 2016. Né? Hoje, né, essa coleção que está dentro do museu, dentro desse Earl and Amanda, esse centro para mídias, né, e artes midiáticas afro-americanas, que faz parte do museu. Hoje o museu tem 25 mil fotografias, né, e eu trouxe esses 3 exemplos das 3 últimas exposições, né, desde quando abriu em 2016, foram realizadas 3 exposições de fotografias. Mas na passagem desde 1992 até hoje, é interessante, eu trouxe esse protagonismo da Deborah Willis como no momento anterior da formalização desse museu, né, quando ainda era um centro de história e cultura afro-brasileira, a Débora já trabalhava para organizar, para ampliar as coleções de fotografia que viria a ser o museu hoje. Mas, como dito, eu queria passar para a discussão específica sobre a digitalização, né, dessa coleção de fotografias. No site do Smithsonian, a gente consegue, enquanto observador, enquanto interessado, se aproximar de parte dessa coleção que foi digitalizada, né? Eu trouxe à esquerda, a gente consegue entrar em contato, como eu disse, né, assim como o Courtney, né, com as tags, com os filtros, onde a gente consegue encontrar fotografia que a gente se interessa, né? Em termos de movimentos negros, a gente consegue também entrar em contato, como no caso do Courtney aqui no Brasil, mas nesse exemplo, como os Estados Unidos conseguem fazer essas referências em relação à fotografia, né, como afro-americano, como própria fotografia, ou segregação, ou famílias, ou direitos civis, ativismo, enfim, a partir desse conjunto de tags, de tópicos, de assuntos, são os tópicos atuais que nesse ambiente virtual a gente consegue se aprofundar, né, nesses temas, ou em eventos, ou em tradições dos movimentos negros, nesse caso, no ambiente norte-americano. Né? E também com relação à temporalidade, né? É interessante a gente entender que, por exemplo, em termos de quantidade, né, como a gente consegue recuperar uma quantidade maior ou menor de imagens a depender da década. Né?
não é, a gente não está fazendo aqui uma pesquisa quantitativa exata, né, mas é interessante saber que, por exemplo, na década de 1860, a gente conseguiria recuperar muito mais imagens do que na década de 1890, né? Passa aí também por um interesse da própria instituição em digitalizar determinadas épocas e não outras, né? A partir das suas políticas da instituição, mas esse recorte temporal é super interessante para a gente inferir ou se interessar por determinada época, né? E aqui à direita eu trouxe alguns exemplos que constam no acervo digitalizado da instituição, né, para dar conta dessa diversidade, essa dispersão fotográfica, né, tanto as imagens do século XIX, né, com a sua moldura muito específica, é um retrato, então isso mostra a sua época também, né, do retrato como século XIX. Essa imagem menor é a frente, né, do retrato, desse objeto, a fotografia como um objeto, né, ou então exemplos como esse marinheiro, que era fotógrafo, ou ainda esse uso da fotografia numa colagem, né, que também era um cartaz que visava, enfim, alguma manifestação ou alguma reivindicação específica, né, e pelos nomes, né, Michael Brown ou outros, Ferguson, a gente consegue também entender que esse é um cartaz mais recente, né? Tanto que esses são casos de jovens assassinados mais recentemente, né? Nos anos 2000, nos Estados Unidos. Eu finalizo, então, apresentando rapidamente esses dois projetos do Smithsonian que falam sobre a digitalização desses acervos, né? O primeiro deles é essa grande migração, né? Que eles fazem uma parceria com indivíduos ou com organizações americanas da comunidade negra para digitalizar os seus próprios filmes domésticos, né? E eles dizem, né, desse esforço de conservação, digitalização e disseminação da mídia afro-americana e das histórias da família para o público interessado, né? E por conta disso, a própria instituição tem esse centro de digitalização e cultura da história afro-americana, dentro da qual tem esse programa de curadoria comunitária, que é o ponto que eu finalizo a apresentação de hoje, né? Esse programa de curadoria comunitária, ele visa levar esses serviços de digitalização que o museu faz com a própria coleção, mas para que comunidades diversas, né, criem também suas próprias plataformas online, né, apoiando a preservação e o compartilhamento da história e cultura da comunidade, né, e também visando a eliminação da exclusão digital, né, geracional. É interessante esse ponto da curadoria comunitária, porque liga a gente àquele tópico inicial que eu disse da nova museologia, né, desse interesse da instituição museológica e da instituição do arquivo em se aproximar de uma maneira muito mais colaborativa e compartilhada dessas comunidades, e no nosso caso dessas comunidades tradicionais ou de reivindicação e resistência à luta contra o racismo, né, como fazer com que essas comunidades possam preservar os seus próprios acervos e, como a gente viu, né, retomando aqueles usos do arquivo decolonial, se parte desses arquivos não fazem parte de arquivos, se esses acervos não fazem parte de arquivos já existentes, né, é uma oportunidade de criar, então, novos arquivos, né, de substituir, como a Vivian Braga diz, né, se não dá para elaborar, talvez seja o momento, então, de substituir, né? E nessa substituição dos arquivos passa-se a construir novas propostas, né, de organização desse acervo fotográfico, né? Interessante como isso é uma parte, isso se liga a essa noção de curadoria comunitária, né? Eu trago aqui uma frase da Deborah Willis, como ela diz, né? Eu vejo a câmera como um diário visual, né? É registrar as vozes e as imagens de pessoas que querem fazer uma mudança, né? Como fazemos uma mudança?
temos que mostrar a evidência do que está acontecendo na comunidade, né? Então, esse papel importante da imagem fotográfica que a Deborah Willis coloca na imagem fotográfica, mas enquanto uma profissional e uma fotógrafa profissional e uma pesquisadora, né, esse interesse e essa preocupação institucional de preservação dessa imagem, desses movimentos, né, dessas comunidades, como isso congrega, né, o seu uso da imagem profissional e a sua função no Smithsonian, né, pelo menos até o ano 2000. E, por último, eu trago essas imagens já que grande parte desse acervo foi digitalizado, né, tanto no site, mas uma outra maneira que eles utilizam para disseminar e também fazer uso das novas mídias digitais esse perfil do Instagram, né, que também é conhecido nosso, é um uso que a gente faz, né, mas isso faz com que essas imagens, né, depois digitalizadas, enfim, a gente começa a ter contato com ela de uma outra maneira, né? São imagens dos mais diversos tipologias ou suportes, mas que, por conta, né, desse grid, dessa grelha do próprio Instagram, né, desse próprio aplicativo, a gente, de alguma maneira, converge, né, a olhar essas diversas imagens de uma maneira muito aproximada, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue ter contato com alguns componentes, né, de especificidade dessas imagens que a digitalização ainda guarda, né? E também, para finalizar, então, esses outros exemplos, né, o arquivo do Smithsonian, do Centro do Museu de Cultura e História Afro-Americana, faz esse uso da própria plataforma Instagram, mas esse próprio uso da plataforma como um arquivo, né, e como um arquivo dos movimentos negros, enfim, não é único do Smithsonian, mas a gente encontra exemplos desse uso do arquivo negro, tanto internacional, como esse Black Archives, né, de propostas mais individuais, mais independentes, como esse exemplo último, né, do Arquivo Negro Brasil, né, que entende essa plataforma como um arquivo e a coleção dessas imagens, né, digitalizadas como essa tecnologia desconstruída, ou como a gente vê com a Ariela, o arquivo como uma tecnologia decolonial. Bom, finalizei, eu vou parar a compartilhamento. Bom, hoje eu corri até às 7h24, então deixei menos, enfim, quase 7h30, mas se vocês quiserem perguntar ou retomar algum ponto. Ok, eu li todas as partes do chat. Okay. Aquele lembrete de sempre, pessoal, nesse momento os microfones eles ficam liberados, então vocês agora têm controle sobre o microfone de vocês. Se vocês também não se sentirem confortáveis comentando ou fazendo perguntas usando a sua voz, pode escrever que a gente faz a leitura aqui do chat. Oi, André, tudo bem? Olá, Rafael.
Eu queria te fazer uma pergunta sobre como aconteceria esse processo de arquivamento dessas memórias. Ela é um processo que, essa produção de memórias, por assim dizer, ela acontece hoje, pensando o que a gente vai deixar para amanhã, ou ela vem de um resgate mesmo? Porque a minha pergunta ela vem principalmente com relação à fotografia. Se a gente for para pensar sobre produção, consumo e o descarte da fotografia nos tempos atuais, né? Como se daria esse processo de arquivamento? Como seria feita essa curadoria do que ficaria para depois, ou dispensaria o hoje? Como funciona? Uhum. Eu pensaria, eu acho que em 2 pontos. O primeiro é quantitativo, né? Porque hoje a gente produz, ou a gente consegue entrar em contato, a gente produz mesmo uma quantidade exorbitante, muito maior de imagens do que antes, então isso nos obriga a criar, fazer outras escolhas, né, em termos de seleção ou mesmo de arquivamento, como você diz, né, no sentido da guarda desse arquivo, né, em termos de bytes, enfim, onde guardar isso. Então esse passa pela tecnologia, tem uma modalidade tecnológica inerente nisso tudo, para as imagens atuais, né? E especificamente em quantidade, né? Eu acho que utilizar os 2 primeiros exemplos do acervo do Oliveira Silveira e depois do Zumbi, a pesquisa da Janine sobre o Oliveira Silveira é uma pesquisa criada em cima de 30 e poucas imagens, né? É um recorte, para a gente hoje já entenderia até como pequeno, né? Mas é um acervo fotográfico que ela entendeu que ela tinha que focar para fazer, para desenvolver a sua pesquisa. Com relação ao Zumbi, a gente já passa de 30 para 30 mil, né? Então já de uma outra ordem. E hoje, com certeza, com os repositórios, a gente já consegue tratar com milhares, né, com outro grupo de imagens. Então, isso faz com que os processos de seleção, ou do que entra, ou do que permanece, ou do que fica de fora desses arquivos, né, porque sendo um arquivo temático, ou sendo um repositório com uma questão específica, isso significa que seleções foram feitas, né? Essa relação dual do arquivo, né? Se tem algo que foi preservado no arquivo, ao mesmo tempo a gente está falando de tudo que não foi preservado nesse arquivo. Então, o arquivo ele é esse seletor, né, por excelência, né? Mas o que fica disso é que nas nossas escolhas, pelo menos para os arquivos atuais, para os arquivos do presente e também nessa perspectiva digital, entender que essas seleções elas continuam sendo feitas, essas tomadas de decisão elas permanecem, né? Mas que essas decisões podem ser muito bem, como a gente viu nos tópicos iniciais, não apenas entendidos como procedimentos neutros do arquivo, e por isso replicar replicar muitas vezes nesses procedimentos coloniais ou imperiais dos arquivos, mas sabendo que decisões precisam ser tomadas, do que precisa ficar fora, do que precisa ficar dentro, mesmo em um ambiente virtual, onde muito mais coisas podem ficar mais dentro do que fora, né? Mas que, de alguma maneira, essa minha tela travou. Agora voltou, desculpa. Então, sabendo que essa decisão precisa ser feita, mas que essas decisões hoje elas podem ser pautadas mais pelas perspectivas decoloniais, né, desconstrutivas, né, visando que esse arquivo reflita decisões mais conscientes e mais críticas, né. Eu acho que é isso, então. São 7h30, então a gente retoma então no 4º encontro, na próxima semana, na próxima terça, para o último encontro. Tudo bem? Qualquer dúvida, se vocês tiverem durante a semana com relação a essa aula, a gente começa no começo da próxima, então, com uma retomada, tá bom? Obrigado pela atenção e boa semana.